Olá, meu nome é Lorena, seja muito mais que bem-vindo ao meu canal Super Resumos. Mas antes do início desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve que me ajuda bastante com o vídeo. Então vamos lá. O filme começa com a protagonista Dani. Ela é bem desastrada e se envolveu com um cara de uma índole bastante duvidosa, que está levando as coisas dela embora. Ela, depois do ocorrido com sua amiga Sônia, fica enumerando as coisas que ele levou. E eu fico me perguntando, por que ele levou uma samambaia? A Sônia quer chamar a polícia, mas a Dani não quer chamar. Ela fala que eles tinham um relacionamento. Mas moça, você foi roubada. Eu não sei vocês, mas eu ia querer pelo menos a minha samambaia de volta. Ela continua cobertando o que ele fez e tentando justificar. No fim de tudo, descobrimos que é aniversário da Dani. Que presentão, hein? No metrô conhecemos o Cass, que compete em pé de igualdade com a protagonista, para saber quem é mais desastrado. Quem vocês acham que ganha essa luta? Ele toca saxofone no metrô e começa a falar que veio do planeta Vênus. E quem olha de longe pensa que ele está sob forte efeito de alucinógenos, pela quantidade de asneiras que ele fala. Cass encara uma moça no metrô e vemos algum tipo de transformação nele, mas não fica muito bem explicado o motivo disso. Então ficamos na incerteza de saber o que ele é. Posteriormente vemos uma cena de uma moça que deveria entrar no vagão, mas vemos o balão dela indo embora. E ela cai morta. Será que isso tem a ver com Cass? Dani e Sônia vão à loja da irmã da Sônia, a Miguela. A Sônia manda a irmã ir descansar. Mas antes dela ir embora, ela questiona a Dani como vão as coisas com o namorado dela. Ela afirma que está tudo bem, e depois disso, a Miguela vai embora. A Sônia, com uma intuição fortíssima, igual a um sentido aranha, tem uma premonição, que o telefone ia tocar. E quem ia estar do outro lado era o Phil, e que era para Dani atender e falar que ela não estava. A Dani atende e tudo que a Sônia falou estava correto. Ela faz o que a Sônia pediu e ao desligar, a Sônia afirma que vai fazer o que ele pediu. Mas a Dani questiona como é que ela sabe o que ele pediu. Ela desconversa e diz que isso acontece de vez em quando. A Dani resmunga que queria ler a mente dos homens para antecipar seus passos. Mas, minha querida, não é preciso ler mentes para isso. É só não se envolver com pessoas de caráter questionável. A Sônia fala para ela se fortalecer ou comprar uma arma. Bolsonaro. Cass continua sua saga de paquera questionável contra mulheres. Mas uma mulher acha que ele é um mendigo e dá uma moeda pra ele. Enquanto isso, Sônia e Dani bebem em um bar. Sônia joga a verdade na cara da Dani e fala que ela é uma imã para vagabundos e cachorros de rua. A Dani faz um comparativo maravilhoso entre homens e cachorros. E ela também começa a pensar tudo que ela queria ser. Enquanto elas estão lá bebendo, aparece quem? O Charles, um conhecido da Sônia. A Sônia pede para a Dani fingir que ele não existe, mas é tarde demais. Ele já viu as duas e começa a puxar assunto e tenta cortejar a Dani. Porém, ele só dá a bola fora. Nesse meio tempo, Cass continua sua saga de ser inconveniente com mulheres, até que eles barrem em uma banca de um senhor que lê a sorte. Eles chamam Cass de sem sorte e que nada vai mudar isso, a não ser algo que custe $20. Mas o Cass não tem $20, então o homem vai embora. E o Cass continua o que estava fazendo antes. Mas agora ele é perseguido pela polícia. A Dani é quase atropelada enquanto caminha para casa. Ela também é seguida por algo ou alguém, mas ela não é atacada. Mas a coisa que estava seguindo ela ataca outra mulher. No dia seguinte, Phil, o delegado de polícia, é cercado por repórteres que perguntam sobre o maníaco mutilador. Mas ele tenta fugir e desconversa e entra rapidamente na sua sala. A Sônia estava esperando por ele. Ela está quase indo embora, contudo, ele pede para ela ficar e ela questiona se ele já tentou pegar o mutilador. Ele fala que está tentando fazer o melhor e chama ela para jantar, já que eles já dormem juntos. Ela se recusa, mas ele insiste e ela fica furiosa. Corta para um restaurante em que uma garçonete serve uma refeição de valor nutritivo questionável para um homem. Ele prova um pouco, logo em seguida ele morre. É aquela velha frase, comeu, morreu. Dani, que está comendo nessa mesma lanchonete, tenta alertar que o senhor acabou de morrer, mas leva um belo coice e desiste de falar
e vai comer sua refeição como se nada tivesse acontecido. Nisso que ela está comendo, quem sai de um monte de lixo? Isso mesmo, o Cass. Ele vê o hambúrguer dela e começa a cobiçar ele. Diante do olhar de cachorro com fome dele, ela cede o hambúrguer para ele. Mas ele cospe tudo logo em seguida, pois percebe que não era um hambúrguer feito de carne. Ela explica do que era feito e vai embora irritada. Nem um pouco satisfeito em estragar a refeição dela, ele começa a segui-la e solta que ele acha que ela não gosta dele. Também tenta passar um cheque roubado para ela e, obviamente, ela não aceita. Na porta da casa dela, ele pede desculpas e ela amolece feito um sorvete no sol. Ele finge estar passando mal só para ela ir ajudá-lo. Só que ao tentar, ela acaba soltando que não tem namorado e ele rouba um beijo dela e tenta agarrá-la, mas depois ele mesmo foge. Mais tarde, a Dani está voltando para casa e aquele cara que roubou as coisas dela volta para coagir ela, pois ela acabou botando a polícia atrás dele. Ela foge dele, mas ele consegue alcançá-la e ela desmaia, só que o Cass em forma demoníaca salva ela. Ela abre os olhos, vê ele e desmaia de novo. Ele a leva para dentro da casa dela. Ela acorda assustada, acreditando que ele era o ex dela, mas fica aliviada ao ver que é só o Cass. Mas fica confusa por ter visto ele naquela forma. Mas ele desconversa. A autoestima da Dani é muito baixa. E ela começa a reclamar de como ela é independente, mas ela só queria alguém. Cass pergunta se ela sente medo dele e revela que está cansado e se pode dormir no sofá dela. Logo depois começa a chover, ela dá boa noite, mas não demora muito e a forma demoníaca dele emerge, e ele sai pela janela. No dia seguinte, é anunciado no rádio que outra pessoa foi atacada, e que a pessoa que está causando isso está sendo nomeada de O Mutilador. Dani pede desculpas para o Cass por ter desabafado com ele ontem. Ele quer ir embora, mas ela oferece o sofá para ele dormir. Eles começam a sair juntos. A irmã da Sônia, a Miguela, é atacada. Ela entrou em algum tipo de estado de choque, mas consegue descrever quem a atacou, como um animal selvagem. Logo depois, ela precisa ser sedada. A Sônia fala com o delegado que viu a criatura através da mente da irmã. Enquanto passeavam pela cidade, Dani e Cass encontram aquela banca do senhor que leu a sorte do Cass da última vez. O Cass quer se livrar da maldição. E acabamos descobrindo como ele foi amaldiçoado. Ele estava beijando uma garota, só que a avó dela chega e coloca o demônio dentro dele. O senhor revela que se ele for atingido na marca, ele e o demônio morrem. Mas se ele fizer um ato de bondade, ele se livra da maldição. Mas ela passa para quem estiver ao lado dele. Dani continua investindo sexualmente contra o Cass, mas ele sempre foge dela. Mas agora ele conta a verdade para ela. Mas ela obviamente não acredita. Então ele mostra para ela e ela fica horrorizada. E ele vai embora e some por um tempo. A Dani sente a falta do Cass. Ele volta para casa e ela fala que eles podem dar um jeito nisso. Ele fala que ele pode ser um mutilador, pois sempre que está em sua forma demoníaca, não se lembra do que ele faz. Ela retruca que não acredita nisso. Ela faz ele se transformar. Ele vira um monte de coisas bizarras, mas não a ataca. Eles têm certeza de que ele não é um mutilador. Só que em uma noite, em um bar, eles encontram a Sônia e o Charles. A Sônia, vendo um brilho estranho nos olhos do Cass, supõe que ele é um demônio e que ele é um mutilador. Ela pega uma adaga na loja e liga para tirar a Dani de casa. E vai matar o Cass. Só que acaba entregando a Dani pro verdadeiro mutilador, que sempre foi, plot twist carpado, o Charles. Eu simplesmente não esperava por isso. Ela tenta matar o Cass, mas ele se transforma e vê a Dani sendo sequestrada e vai para cima do carro do Charles. E a Sônia vai atrás dele para matá-lo. Um carro de polícia que estava prendendo o senhor que lia a sorte e uma outra mulher começa a perseguir o carro do Charles, que acaba com a perseguição caindo parcialmente no rio, com a Sônia e o Cass.
Charles leva a Dani para um castelo perto dali e prende ela. O reforço policial chega, a Sonya ajuda o Kes a se transformar e ele finalmente vai ajudar a Dani. Mas depois da transformação, Dani e Kes brigam por conta da transformação. Enquanto isso, Charles acende uma dinamite, porém é acertado por um sniper. E a mesma cai nas mãos do Kes. Só que ao invés de ele jogar no lago, ele joga nos carros de polícia. Descobrimos que o Charles também foi amaldiçoado pela mesma senhora, e ele também vira demônio. Kes e Charles brigam. O Kes acerta a adaga na marca dele. Ele morre, e o senhor que lhe a sorte fala que isso foi um ato heróico. E eu tenho minhas dúvidas. Kes se livra da maldição, mas a maldição passa para o senhor que lhe a sorte. Dani e Kes finalmente copulam e o filme acaba. Se você gostou desse resumo, se inscreve, deixa seu like e deixa aqui nos comentários qual filme você quer ver neste maravilhoso canal. Agora vai a minha opinião. Se você quiser pular, sinta à vontade. Eu não dava nada pelo filme, sério. Nos primeiros 20 minutos, eu só conseguia pensar o quanto esse filme seria cancelado. Pela grande maioria das cenas, que o Kes é um sem noção. Mas me surpreendeu depois dos 20 primeiros minutos. O filme melhora e acontecem muitas coisas que tornam ele bastante dinâmico. Se você piscar, é capaz de perder algo. Ficaram algumas perguntas sem serem respondidas? Sim, com toda certeza. Mas isso não tira o fato de ser um bom filme. Então, se você está procurando um filme para assistir, vai sem medo e sem muita expectativa nos 20 primeiros minutos. Você não vai se arrepender.